Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Ao Estúdio Evangelho. Cláudio fez a oficina. Hoje nós estamos fazendo um revezamento aqui também no computador. Então eu estava lá, vim para cá, ele saiu daqui, foi para lá. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar, né? Nosso estudo de hoje. Elevando o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo por mais esta oportunidade, Senhor, de aqui novamente nós nos reunirmos em Teu nome, buscando nas reflexões do Teu Evangelho, usando a doutrina espírita para nos facilitar a compreensão, possamos intimamente entender o sentido dos Teus ensinamentos e, mais do que isso, Senhor, vivenciá-los a cada dia, a todo instante que nos seja possível, durante a nossa jornada espiritual. Te rogamos em favor daqueles companheiros que transitam por dificuldades, por dores de toda sorte, que a tua misericórdia possa amparar a cada coração em sofrimento, em dor, onde quer que eles se encontrem. Que este amparo, Senhor, possa trazer alívio, serenidade e equilíbrios necessários aos espíritos que por esta situação passam, a fim de que consigam compreender o sentido da sua jornada espiritual. Ampara, Senhor, aqueles companheiros, aqueles irmãos de caminhada que transitam pelo campo do poder, pelo campo da fortuna, da riqueza pessoal, que possam compreender o trabalho que tem à sua frente, diante das escolhas que farão com os recursos que têm, que possam ser recursos bem empregados, sobretudo em favor das coletividades que os envolvem. Assim, como sempre fazemos, te rogamos, Jesus, esteja com todos nós, pois temos a certeza que muito precisamos de ti ao nosso lado nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente vai entrar no nosso último dia, né, de temporada. Fernandinha já mencionou em off aqui, antes da gente começar, tá errada a sua conta, Toninho. Tem mais umas 5 semanas aí pela frente. Mas infelizmente não, né? Hoje é o nosso último dia desse texto. Antes da gente começar, eu só gostaria de reforçar o que eu informei no finalzinho da semana passada, porque eu tenho usado um material de suporte para trazer, né, as considerações iniciais aqui para a gente, e me faltou muito tempo para mencionar esse material. Então, vou reforçar mais uma vez. É o material da FEB, chancelado pela FEB. A organização é da Marta Antunes Moura, se chama O Evangelho Redivivo. E eu estou usando o estudo interpretado do Evangelho segundo Mateus, que é o livro 2. Especificamente sobre esse texto, tem inúmeras referências que eu não vou mencionar aqui individualmente, mas posso afirmar para vocês ou trazer para vocês de forma mais ampla, que é citado, por exemplo, o Evangelho dos Humildes, é citado as referências da Bíblia de Jerusalém, né, que é essa que a gente usa como texto para a gente fazer as nossas reflexões. São citadas referências da obra Gênese, da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, aquela obra que a gente já mencionou aqui, do Russell Norman Champlin, né? O Novo Testamento interpretado versículo a versículo, assim como o Dicionário da Bíblia de Jerusalém e outros dicionários bíblicos que eles também usam como referência de material para esse trabalho. Então é um material muito vasto de pesquisa para quem quiser, deixo aí já a recomendação.
A gente não abordou todos os pontos que eles trazem aqui, porque as nossas semanas são poucas para poder fazer isso. Então, tem muito mais coisa que a gente poderia explorar, mas nós procuramos trabalhar em cima do que é uma síntese geral, tá bem? Então, a gente vai dar continuidade. A gente estava falando na semana passada sobre a terceira tentação, né? E aí a gente vai fazer um fechamento com ela. Vamos fazer a nossa última leitura do texto e depois a gente dá continuidade de onde paramos. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, a mesma referência no livro de Lucas, e Marcos está no capítulo 1, versículos 12 e 13, que é muito pequenininho. Então, em Mateus diz o texto assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então, a gente, trabalhando esse texto na semana passada, né, no finalzinho, Jussara trouxe para nós umas considerações e tinha ficado a Josi pendente, coitada, porque ela também tinha levantado a mão, mas não deu tempo dela trazer as considerações que ela queria. Então, hoje, nós vamos abrir o dia, dando a oportunidade da Josi falar, se ela ainda se lembrar do que ela queria considerar, né, na terça-feira passada. Vamos lá, amiga. Então, na verdade, assim, eu não lembro tudo que foi falado, mas a gente estava falando a respeito das posses, né? Da gente. Isso. Da riqueza e do da poder. riqueza e do poder, e de como você faz, né? As prioridades, aquilo que você quer. Como é que fala? Como que você vai usar? Né? E a gente falou a respeito de falta de dinheiro, quem tem dinheiro, os recursos, como que faz. E aí me veio na mente, que eu lembro da história, que eu gostei demais, que é nos livros Os Mensageiros. Né? A gente está fazendo o estudo dele, e aí tem a história lá da... Ai, fugiu o nome dela agora. Ela é esposa do Isidório. Isabel. Obrigada, Cristina. A Isabel. Eles estavam terminando o culto na casa dela e ela tinha 3 filhas e o filhinho dela, que era o mais novinho, ele foi questioná-la a respeito, porque eles eram muito pobres, né? A situação financeira deles muito difícil. E tinha um senhor que estava querendo um salão que ela tinha do lado da casa dela para alugar, para ele fazer um mercado, alguma coisa lá. E o filhinho dela, então, começou a questionar: mãe, por que você não aluga? Né? A gente não vai passar fome mais. Ela falou: não, lá é para outra coisa. Era um local onde ela atendia, que ela fazia o evangelho, né? Tinha os estudos. E ela falou que ela não iria alugar. Ele falou: mas a gente está precisando de dinheiro. A gente só faz 2 refeições por dia, e tem gente que faz 4, 5. Aí a irmã mais velha chama a atenção dele e fala assim: olha, a gente já faz 2, está de bom tamanho. Deixa de ser guloso.
Já tá bom demais. E isso, aí na hora que a gente estava falando, me chama a atenção, porque assim, mesmo na pobreza extrema, né, o André relata para a gente a devoção que ela tem pelo Evangelho, o trabalho que ela tem para o Evangelho. E o que é mais lindo, gente, a casa dela é uma casa simples, pobre, mas é um facho de luz do céu aqui na terra. É uma casa que acolhe os irmãos, é como se fosse uma filial do nosso lar aqui na terra. E ela auxilia ali junto, né, com o Isidoro, que é o esposo dela, que já está desencarnado, e vários outros espíritos que ficam ali. O André chega com a Aniceta e com o Vicente, eles estão vindo para a Crosta, porque o André agora ele está como missionário, né, para poder auxiliar. E eles fazem uma parada lá. Lá é como se fosse assim, posto de socorro. Obrigada, Cristina. Entendi. É o posto de socorro que ele vai. E aí ele fala, uma casa tão simples, mas tão iluminada. Mas o relato, então, assim, e a criança, tem todo um contexto também, né? Mas o mais novo é porque ele realmente é um espírito que foi acolhido naquele lar, de vários problemas, né? E as irmãs já são um espírito um pouco mais evoluído, assim como a Isabel também, né? Que ela auxilia. E aí, na hora que a gente estava conversando, eu lembrei disso, nessa questão assim, que a gente tem que lembrar do que eu faço com o meu recurso. O que eu utilizo ele? Como que eu utilizo ele? Que a gente estava falando. Isso. Aí me lembrou isso, assim, mesmo ela na situação precária, ela não alugava, porque para ela era muito melhor, para ela, né, assim, tinha muito mais importância aquele local como sendo um local de estudo do Evangelho, do que alugar para ela ter mais um prato de comida só na mesa. Era isso. Beleza, Josi. Obrigado pela contribuição. Nós tínhamos sugerido, né, desde o primeiro momento, para essa última tentação, ou para essa última provação para Jesus, o aspecto da riqueza, né, o recurso econômico, a capacidade econômica individual do espírito enquanto reencarnado e a condição do poder que ele dispõe. Então, para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso, além do que a gente trabalhou na semana passada, eu vou trazer duas referências para nós, e aí a gente vai pensar um pouco a respeito disso, ok? Lembrando sempre que é participativo, então fiquem à vontade para trazer as suas dúvidas e comentários a respeito, pessoal da sala virtual também. E depois a gente tenta fazer um fechamento em cima desse último versículo 11, que é o momento em que aí sim a tentação se vai e vem todo o suporte, né? Vem todo o amparo. Então, para olharmos o aspecto da riqueza que a gente vem trabalhando, eu vou sugerir a questão 814 de O Livro dos Espíritos. E aí, leio aqui para vocês a pergunta que o Kardec faz e a resposta que os espíritos dão. Por que Deus, a uns, concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Então, a pergunta do Kardec é direta, objetiva, referente ao assunto. Por que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a outros a miséria? E a resposta também vai ser objetiva, mas eu chamo a atenção para o final. Prestem atenção no final. Para experimentá-los de modos diferentes. Então, por que Deus concedeu a uns de uma forma e a outros de outra? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E esse com frequência, o que ele me chama a atenção? De uma sugestão que o Emmanuel traz para nós, está na obra Pensamento e Vida, que é o nosso reflexo condicionado. É a nossa condição espiritual, o nosso modo operandi
em evidência. Diante de uma situação similar àquela que nós já enfrentamos no passado, a nossa tendência espiritual é incorrermos no mesmo equívoco, é olharmos do mesmo jeito. Então, o nosso grande mérito é quando a gente consegue mudar essa chave, perceber que a gente tem uma maneira diferente de fazer e fazer diferente. Quando a gente faz diferente, é onde a gente desperta. Lembra, Cristina, quando você comentou para a gente, não me lembro quem que mencionava isso para vocês que você trouxe, Honório Abreu, o aspecto cíclico, né? A espiral, que é quando você tem um momento do clique, é o momento em que você fez diferente, e o momento em que você fez diferente, ele se consolida. Então, quando ele se consolidou, você não é que você não pode, é que você não consegue naturalmente dar um passo atrás. Quando a gente gera uma transformação, quando nós promovemos em nós o processo da mudança, porque a mudança ela não é externa, né? É isso que a gente está vendo nessa passagem. O deserto é o deserto íntimo, não é o deserto do lado de fora. Porque do lado de fora eu posso estar num lugar assim, todo arborizado, mas totalmente solitário. Então vai ser um deserto do mesmo jeito para mim. Né? Então, quando eu crio essa transformação íntima e ela se consolida, é esse instante do clique do ciclo. Né? É a hora que eu estou na espiral e a espiral não volta no mesmo ponto. Ela vai ascender, ela vai subir. Então, eu elevei o patamar. Aqui nós não estamos, evidentemente, falando de aspectos físicos, mas de aspectos emocionais. É a mudança do estado espiritual. Então, as provas da riqueza e do poder ou da miséria são para a movimentação do próprio espírito, que muitas vezes tem a possibilidade de pedir. Às vezes ele tem o mérito, às vezes ele tem um intercessor que pode pedir para ele aquele tipo de prova, que vai auxiliar, vai colaborar. Ele vai ter a condição de suportar. Entretanto, é o que os espíritos dizem, entretanto, normalmente, o espírito sucumbe a esse tipo de prova que ele recebe. Né? Você quer falar, Cristina? Aproveitando um pouquinho mais a questão que você trouxe, antes de você seguir, se eu mudar aqui, você me corrija aí, lendo de novo. Kardec pergunta, por que Deus concede? Então, veja bem, na pergunta já há uma convicção de quem concede é Deus. Sem dúvida. Parece óbvio, mas acho que o óbvio a gente tem que estar lembrando e falando de vez em quando. Sim. Então, Atributos Divinos, capítulo 1, Livro dos Espíritos. Isso. É o capítulo que eu mais gosto, sabe? Capítulo 1. Acho maravilhoso que capítulo. Aí, onipotência. Ele é onipotente, entre outras coisas. Então, mesmo nos dando a oportunidade de escolher as provas, que a maioria de nós já escolhe, porque a consciência dói pra caramba, aí não tem como fugir. A gente mesmo toma iniciativa, porque dói muito, a gente enxerga onde está errando, a concessão é divina. Olha, isso não é fácil de aceitar. A gente sabe que é filho de Deus, sabe que é herdeiro divino, mas na hora H a gente quer dar o direcionamento, a gente quer que seja do nosso jeitinho. A gente nem fala mais assim com os outros, mas lá dentro ainda é do jeitinho que a gente quer. Que seja feita a nossa vontade. Lá no fundinho você fala assim, não é meu assim Deus, que a gente interpreta o Pai Nosso? Eu sei que a sua vontade é soberana, que ela é a melhor para mim, mas eu estou querendo tal coisa. Será que é possível me conceder? E ele permite que a gente peça. Sim. Não é proibido pedir.
né? Tá perfeito, tá lá. Jesus deixou claro, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Tá tudo certinho. Mas a pergunta que eu faço para mim, e sugiro que todos façam para si próprios, é: a gente lembra que quem concede e quem tira é Deus? Exato. E aí, Cristina? E isso não é brincadeira, não. Não, porque não. a gente trabalha, estuda, corre atrás das coisas, e a gente quer ter e ficar com aquilo. Sim. A gente não aceita muito perder, não. Sim. E às vezes é tirado como uma prova, uma experimentação para nós, para a gente aprender a se recriar, se reorganizar. Não é ruim, só que a gente sente que é. Então, eu só queria, você frisou o final, está certíssimo, é a linha do estudo que você trouxe, mas eu queria só destacar isso, né? Porque Kardec, inteligentíssimo como é, né? Mesmo que ele tenha recebido perguntas inúmeras com esse teor, quem deu o acabamento, quem dá o acabamento das perguntas é o pedagogo Allan Kardec. Sim. Por isso que ele foi escolhido, porque ele era pedagogo. Ele era tradutor de gramática, ele era poliglota. Então, na hora H, quem arrumava a frase era quem? Kardec, esse mérito é dele. Sim. Os espíritos supervisionavam, davam ok, beleza, prossegue. Então, quem pergunta é Kardec. Por que Deus concede a uns a riqueza e a outros a miséria? Concedeu, tira. Toda vez que precisar. Não é maldade, não é castigo, não é punição. É porque nós estamos precisando de uns arrastãozinhos para acordar e falar assim: epa, o rumo da minha vida não é esse, o meu rumo da minha vida é outro. Né? É só isso. Não sei se eu mencionei aqui, mas se eu não mencionei durante esse estudo, eu vou mencionar agora. Se eu mencionei, acho que vocês vão se recordar. Eu comento assim: você está passando por uma dificuldade, qualquer que seja, agradece a Deus pela dificuldade que você está passando. Porque se você está passando pela dificuldade que está passando, é porque Deus permite que você passe. E como Ele é, dentro dos seus atributos, infinitamente justo e bom, Ele não vai te punir. Ele vai permitir que você entenda o que você precisa. Mas como nós normalmente sucumbimos às provas às quais nós pedimos, quando temos esse mérito, a gente não consegue entender, imerso na matéria, o porquê da dificuldade. Por que eu estou na miséria? Por que eu estou sofrendo hoje, aqui, agora? Porque na matéria eu não tenho recordação de qual é o meu histórico espiritual. Eu não tive o esquecimento do passado para me facilitar a jornada? Então, se eu tive o esquecimento do passado, é para que eu tenha o mérito de resolução das transformações que eu preciso. Esse mérito é meu. Se eu conseguir me transformar, me modificar, aproveitar a minha oportunidade reencarnatória para isso, essa conquista é minha. E ela foi concedida pelo Criador. Ele permitiu que eu passasse por isso. Entendeu? A conquista é individual. É o meu patrimônio inalienável. Essa é a conquista do meu espírito. Ninguém toma. Mas tenho inúmeras possibilidades de sucumbir. Inúmeras. Por todos os recursos de empréstimo que eu tenho para fazer a minha progressão espiritual. Né? Então, assim, se eu não tinha mencionado essa questão do sofrer para a gente agradecer, eu menciono agora e deixo aí para todo mundo para pensar. Né? Toninho, só voltando um pouquinho na fala da Cristina. Sim. Com a devida vênia no discordar, ela falou que Kardec foi escolhido porque ele era pedagogo. Eu penso ao contrário. Ele foi pedagogo porque ele era o escolhido. Por quê? Porque se fosse para ele, se o espiritismo tivesse que ser difundido por um físico nuclear, Kardec, sendo quem era, ele teria sido físico nuclear. Porque ele sabia do propósito da sua missão inconscientemente
e trilhou os caminhos que poderiam levá-lo até onde ele precisava chegar, né? É verdade. Eu concordo com você também, porque a gente observa... Não, tranquilo. Cristiano está comentando aqui que ela nem prestou atenção no que ela tinha falado, mas também concorda com o Clover, com o que ele falou. E a gente lembra dessa informação de cunho espiritual pelo Humberto Campos. Está lá no capítulo 22 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai falar da reencarnação do Bezerra de Menezes, mas vai apontar para aquilo que já estava sendo movimentado em cima do espírito de Allan Kardec, né, do Denizar Rivail, que tomaria essa missão, se ele aceitasse, como aceitou, de iniciar transformações de 200 anos. É assim que os espíritos colocam, né? Assim que o Ismael coloca o processo para a comunidade que estava ali reunida, envolvida pela fala dele. Você queria falar, Josi? Sim, é Pois só não. nessa questão aí, finalzinho, que você deu aí da pergunta, da resposta, né? Me veio aqui, assim, todo mundo, quando vai falar em relação a sucumbir, a ter dificuldade no processo financeiro, só leva para o lado da riqueza, né? E aí você colocou aí, tanto da pobreza quanto da riqueza, se sucumbe. E aí me veio na minha pensar a questão que o Cláudio falou na carta de Paulo aí, né, na oficina, sobre a resiliência. Como que você trabalha a resiliência? Então, quer dizer, eu vou sucumbir porque eu passo a... Né, sou pobre e tal, mas eu não aceito essa condição. E aí, quando você é resiliente, você vence essa batalha. Uhum. Porque você fala, não, eu sou pobre de dinheiro, mas, no caso da Isabel, né, pobre de dinheiro, situação financeira, mas era riquíssima espiritualmente. Sim. Então, me veio isso aqui agora. Falei, gente, todo mundo pensa na sucumbir na riqueza. Ninguém nunca tinha falado, pelo menos eu não estou lembrada de nenhuma palestra sem falar sobre sucumbir na pobreza. Sim. É muito interessante isso para a gente ver que às vezes a gente acha que a dificuldade é só quem é rico. Não, a dificuldade também está ali para quem é pobre, né? Para quem não tem todos os recursos necessários. A sua resiliência ali, o seu entendimento de que Deus, ele está ali com você mesmo naqueles momentos difíceis. Você falar assim, gente, eu consegui, eu agradeço a Deus, mas no seu íntimo realmente está agradecendo? Porque o sucumbir é isso, né? O seu íntimo. É a sua proposição individual. Eu sei que você tem que seguir, tá, Tony? Uhum. Não, seguir não, fechar a passagem. Eu pretendo. A Fernanda falou que eu tenho mais 5 semanas. Eu vou entrar na temporada dela. Mas esse ponto que Josi toca é importantíssimo. Sim. Porque, inclusive, a nossa sociedade ela tem uma forma de tratar aos que sucumbem na miséria de uma forma, às vezes, muito permissiva. Eu vejo muito programa de entretenimento, assim, nos meus momentos de relaxamento, eu vejo muita coisa variada. E eu noto, você que me fez pensar isso, eu noto que, às vezes, não é que está incentivando, mas, às vezes, meio que tenta justificar alguns enredos do tipo assim, não, eu fui para o roubo porque eu não suportei a miséria. Eu vou sabotar, eu vou sonegar, porque eu lutei muito para estar aqui e eu não recebi nada em troca. Então, há discursos na nossa sociedade permissivos, que, de certa forma, tentam dizer assim, uai, você está na miséria, mas você pode sair dela de diversas formas. E aí a gente vê um discurso, aí os aproveitadores, né? Aqueles que querem ganhar com o sofrimento do outro, e nós temos irmãos assim na Terra, sim, que acham que eles têm todo o direito de enriquecer com a droga, intoxicando o outro, criando dependência química no outro. Mas a fulana é que quis, uai. Eu vendo a droga mesmo, mas fulano quer usar a droga, ele que se resolva, né? E outras coisas mais. Eu vou sonegar o governo, porque é imposto demais, e eu sou pobre, e tem muita gente enricando.
E aí vai. Então, existem discursos, né, permissivos, que nós temos que fugir deles, nós não podemos permitir que esses discursos ecoem na nossa intimidade, né? E nós, formadores de opinião, educadores, palestristas, estudiosos de evangelho, quem estiver por perto, se nos envolver num tipo de discurso desse, eu acho que nós não temos que calar, nós não temos que ficar em silêncio, nós temos que dizer, não, a proposta do Cristo não é essa. Eu não vou usar a minha miséria, a minha pobreza para me corromper. E depois falar que a corrupção faz sentido, porque afinal eu sou tão miserável. Eu sou tão miserável que eu tenho que me corromper. Se corromper, se é um caminho de viver melhor, então eu vou me corromper, porque afinal eu sou miserável demais. E assim vai, né? Cristina, sabe qual que é a grande... Não é a grande questão, nem o grande senão, nessa situação que você coloca, né, em relação ao desculpismo que são adotados em situações como esta. Quem está pensando no Cristo? Ninguém está se colocando como cristão numa posição dessa. São imediatistas. E o imediatismo leva em conta o quê? Só a matéria. O olhar é única e exclusivamente material. A criatura não está olhando o lado espiritual, não tem consciência disso ainda. Quando ela despertar a consciência, e a gente não sabe em que momento isso vai acontecer, e ela começar a olhar para o aspecto espiritual da individualidade, que é natural e faz parte dela, talvez as mudanças comecem a acontecer, porque as questões materiais vão se tornar transitórias para ela. A minha visão, e aqui deixo claro, é uma visão pessoal, o finalzinho da resposta dos Espíritos nessa questão 814 é porque ainda não estamos despertos quando acontece espiritualmente para a nossa vida. Não estamos despertos espiritualmente. Aí a gente sucumbe. E vai sucumbir porque o nosso olhar não é aquele olhar de que o que eu tenho é por empréstimo, é para usufruto. O que eu tenho é meu. Eu tenho a responsabilidade material de administrar os recursos. Eu tenho que ser bom administrador dos recursos que eu tenho. Mas as escolhas são minhas, as lutas são minhas, as dificuldades enfrentadas são minhas, os méritos de conquista são meus. Então eu tenho que administrar isto. Essa é a grande questão. Quando eu olhar espiritualmente para essa administração, muda de figura as escolhas que eu faço. Muda muito de figura as escolhas que eu faço. Porque aí eu vou deixar de ver o aspecto da transitoriedade. Conseguimos entender isso? Enquanto eu estou olhando para a transitoriedade, esquece a visão do Cristo, esquece a visão de Deus. Não há esse olhar. Esse olhar não faz parte das decisões que eu tomo. Porque eu estou olhando o transitório. Deus está para lá, na dele, e ele não está me olhando. Jesus não é o ponto de referência que eu tenho para seguir. Se a gente entendesse e colocasse Jesus como ponto de referência para a gente tomar decisão, e olhando isso de forma coletiva, nós estaríamos no mundo regenerado há muito tempo. Há muito tempo. Nós não estamos, porque uma imensa massa dos espíritos que estão na Terra ainda olham para a transitoriedade. O modelo é outro. O modelo não é o da alma imortal. O modelo é o do corpo perecível que tem tempo de duração. Então eu tenho que aproveitar absolutamente tudo aqui e agora. Eu tenho que dar conta de resolver tudo enquanto eu posso.
né? Então, a perspectiva muda de olhar, muda o foco. Quando a gente olha para a miséria, que a gente está mencionando a questão do recurso econômico, seja para a riqueza ou para a miséria, nós temos inúmeros miseráveis economicamente, mas numa condição de equilíbrio fantástica, porque tem plena percepção, verdadeira consciência da transitoriedade que é. Transitoriamente eu estou na miséria. Mas essa miséria não é um patrimônio imortal para o meu espírito. É apenas um aspecto provacional desse instante, desse momento, para que eu me melhore, para que eu consiga angariar tesouros no meu coração. E como disse Jesus, aonde tiver o meu coração, aí está o meu tesouro. Esse é o meu verdadeiro patrimônio. Mas nós ainda temos dificuldades desse olhar. Né? Tranquilo até aqui, gente? Vamos para o poder? Vamos para a parte do poder? Então, para o poder, nós vamos fazer uma pequena abordagem em uma das epístolas de Paulo, que é uma das referências para a gente analisar. Vocês têm aí, quem está com o evangelho pequenininho vai ter acesso. Vamos abrir a carta a Éfeso. Isso. Distribui aí, Jussara, fazendo um favor. Quem não tiver. Vamos fazer uma pequena leitura da epístola a Éfeso. Então, Paulo vai escrever para essa comunidade e a leitura que a gente vai fazer para fazer uma conexão. Para a gente fazer uma conexão com esse texto que a gente está trabalhando, nessa parte do texto que a gente está trabalhando, os versículos aí a partir do 8, é do capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículos de 10 a 13. Capítulo 6, Efésios, perdão. Epístola aos Efésios. Então nós vamos fazer a leitura no capítulo 6. O pessoal que estiver de casa aí pode pegar também e separar. Vamos ler do versículos de 10 até o 13, onde o Paulo deixa a seguinte orientação à comunidade. Efésios 6, de 10 a 13. Tá? O Cláudio vai estar colocando aí no chat da sala. Leitura aqui, tradução da Bíblia de Jerusalém. Ok? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Olha a orientação que o Paulo está deixando à comunidade de Éfeso e que cabe nessa conexão que a gente pode fazer aqui desse último terço, né? Sobre as tentações ali no deserto, as provações de Jesus. O poder, Jussara quer fazer um comentário. Só para antes de você comentar, Jussara, o poder derruba, o poder corrompe, o poder atrai uma comunidade de espíritos em desequilíbrio para auxiliar no que deve ser desfeito coletivamente. Isso no cuidado daquele espírito reencarnado que estará imbuído do poder, seja qual for o poder. Independente do poder.
Nós estamos falando do poder que pode ser uma caneta que transforma destinos, como do poder de alguém que tem a condição da palavra e que essa palavra pode matar, literalmente derrubar sonhos, sentimentos. Então, independe do poder. O Paulo está sugerindo à comunidade para nos vestirmos da armadura de Deus. E a armadura de Deus são as boas obras que a gente precisa executar. Os bons exemplos, o bom sentimento, as boas vibrações. Se a gente tiver imbuído dessa armadura, a gente consegue resistir ao poder, consegue resistir a esse mal. Senão, a gente incorre no risco de estarmos na onda e entrarmos no desequilíbrio. Então, a gente precisa estar atento a essa condição de poder. Fala, Ju. Pois não. Ô, Toninho, essa questão, né? O Paulo fecha com chave de ouro agora, né? Uhum. Os principados e as potestades. E eu estava exatamente pensando no porquê de tantas falências. Que até o Livro dos Espíritos falou que é o normal. Sim. Normalmente a gente vem escorregar. Entretanto, sucumbe, né? É assim que eles respondem. Então, o que acontece? Vamos esticar nossa mente um pouco mais, ampliar. Uhum. A Terra é um mundo onde a matéria domina. Sim. O plano espiritual na Terra também tem matéria ainda muito densa. Uhum. A grande maioria dos seres que sucumbem aqui na Terra retornam para o umbral. Vamos usar a palavra normal. Quando está melhorzinho, retorna para um posto de socorro dentro do umbral. Sim. Para você retornar para uma colônia espiritual, nosso lar, novos horizontes, etc., é porque o caboclinho já está bem melhor mesmo. Já está com uma condição, né? Uma condição já disposta ao sacrifício, entendendo as próprias limitações. A hipocrisia já ficou quase completamente vencida, porque já reconhece, né, as próprias imperfeições íntimas. Então, por que as pessoas falem? Porque está no umbral, está sofrendo, isso aqui está ruim demais, que coisa horrorosa. É lembrar o padre Carlos, lá, antes de reencarnar, consciente das falências dele no plano espiritual, um grupo de sacerdotes reclamando, não, gente, vamos ter força, coragem, a gente vai melhorar, nós já pedimos mais uma reencarnação, já está programado, já está quase na hora da gente descer, alguns já desceram, daqui a pouco é a nossa vez. Boa disposição, bom ânimo, no entanto, a paisagem em torno é uma paisagem umbralina. O Emmanuel descreve ela, a gente enxerga André Luiz narrando o umbral. Então, a pessoa sai do umbral e chega aqui na Terra, o que a Terra aqui é, gente? Céu azul, sol, praia, né? Montanhas maravilhosas, natureza linda, salário no bolso. Você dá licença do meu salário aqui, que é meu, né, Cristina? É meu para eu comprar minhas coisas. Sim. Que eu estou conquistando com o suor do meu trabalho. Né? Então, assim, deixa eu aproveitar, porque a hora que acabar esse corpinho aqui, eu vou voltar para onde eu conheço. O que eu conheço? Umbral. Então, é muito difícil a pessoa vencer isso. São as vicissitudes da matéria que Jesus está falando. Sim. Então, o que é preciso? Passar por isso confiante de que tem coisa melhor do que isso. Eu preciso acreditar que existe coisa melhor do que isso. Senão a minha vida vai ser dedicada a conquistar o que for possível aqui. Né? Aí eu tenho que ser feliz. Aí vai ter que ser feliz, mata uma pessoa para poder conquistar a outra. E essas histórias são comuns. O Emmanuel conta várias, né? De gente faz o outro ficar cego, puxa o tapete do outro, faz o outro perder o emprego, né? Levanta calúnia sobre o nome da outra pessoa, prejudica os ambientes onde ela está, porque quer ver a pessoa sofrer. Porque não conhece outra coisa, a não ser o sofrimento. Agora, como que eu vou conhecer outra coisa, gente? Eis a questão. Você entendeu? É preciso um salto no escuro.
Eu tenho que acreditar, porque no nível que nós estamos, nem não é consciência, fé raciocinada, não, é crença. A gente tem que acreditar que tem algo melhor. Porque eu não vivi isso ainda. Então eu preciso acreditar que existe e lutar por isso. Uhum. Os resgates no umbral são maravilhosos, mas é uma fé fervorosa, é um salto no escuro que aquelas pessoas dão. Falam, olha, eu não tenho mais nada a perder. Não tem mais nada a perder, eu vou acreditar nesse trem aí. Esse trem deve ser melhor mesmo. Né? Então, você pega lá o livro Libertação, é o retrato da tentação do Cristo no deserto, com o que ele está querendo ensinar para nós, e esse versículo do apóstolo Paulo, das potestades, dos principados, porque as forças espirituais são organizadas. O mal é organizado. Sim. O crime é organizado. Sim. Na terra e no plano No espiritual. plano espiritual também. E são muito bem organizados. Muito bem organizados. E você sair disso não é fácil. Não é fácil. Então é preciso que a gente exerça um pouco. É como você falou, nós vamos repetindo. Chega uma hora que cansa. O tédio. Isso. Aí você fala, eu não aguento esse trem mais não, só arruma um trem diferente aí para eu acreditar, pelo amor de Deus. Aí a doutrina espírita abre a porta. Quem é espírita hoje, que leu o livro dos Espíritos, que compreendeu a filosofia espírita e que não acha isso a coisa mais maravilhosa que Deus ofereceu para nós. Nem se compara com o que a gente acreditava antes, não é? Sim. É assim, é assustador. Você vê a reencarnação e você vê a lógica de Deus, é maravilhosa. E quando a gente vê os cientistas falando, né? E quando eles vão assim, aos poucos, assumindo e comprovando, e tem que baixar a cabeça e falar, é mesmo, né? Tem alguma coisa aí que a gente ainda não entendeu. E essa alguma coisa faz a diferença. Né? Deus não joga dados. Palavras do Einstein, maior cientista do nosso... Né, da humanidade que a gente conhece. Deus não joga dados. Né? Então é preciso, sabe, um pouco mais de empenho da nossa parte. Sim. Tem hora que a gente está no deserto. O meu deserto, eu não sei das outras pessoas, é o tédio. Para mim, deserto é aquela hora que eu olho assim, ó, acabei de ler Renúncia, não tem ninguém para comentar. Deixa eu sentar aqui, lê André Luiz Emmanuel, olha para o céu, Senhor. O que eu faço agora? Fala, minha filha. Fala com quem? Com quem que eu falo uns trem desses? Quem quer ouvir? Né, Tânia? Quem quer... Se não é a doutrina espírita para oferecer oportunidade para a gente apresentar isso tudo, eu já tinha feito coisas terríveis aqui na humanidade. Por falta de oportunidade de poder falar sobre aquilo que eu estou maravilhada de conhecer. Seminário, estudo, tudo que for possível, tomar o tempo do Toninho, né? Então, assim, é preciso, da nossa parte, seres humanos normais, falar, olha, onde oncotava, antes de vir para cá. Que lugar era aquele lá? Será que era bom? Será que vale a pena eu esforçar para voltar para um lugar melhor? Não é? Será que existe lugar melhor? Como assim o André Luiz disse que deixou o corpo invólucro inferior dele dormindo em nosso lar? Aí o colega falou assim para mim, espírito dorme, Jussara? Eu falei, não é? Aí o André Luiz falou que o espírito dorme. E não só dorme, desdobra. Não, agora você pirou minha cabeça. Aí você para ler com cuidado cada parágrafo, cada frase, para entender essa batalha aí. Não é brincadeira, não, que ele está falando. É preciso de consciência da nossa parte para a gente não ficar dando bobeira. Vai e volta no efeito ioiô e não dá o salto para dar a espiral. Fazer o clique, o próximo passo. Né? Obrigado. Viu? Nada. Só antes da Josi falar, que aí depois a gente vai fazer uma abordagem do último versículo, né? Que é o finalzinho do texto de Mateus. Eu vejo duas possibilidades, Jussara, no que você colocou, né? Como é que a gente vai fazer essa mudança? A gente conhece o lado ruim, a gente conhece o ponto, a gente vivenciou o ponto de desequilíbrio. Como é que eu vou para frente? Particularmente, observando tudo que eu já li, né, em termos de doutrina, de literatura, eu acho que tem dois caminhos para a gente. Ou a gente tem que ter essa fidelidade, a gente consegue identificar essa fidelidade
Espera aí. Eu acredito que realmente tem que ter alguma coisa melhor do que tudo isso. Então eu vou apostar nisso. E a gente aposta na fidelidade. A gente acredita naquilo que a gente ainda não consegue ver. Exercício de fé. Esse é um ponto. Ou então o outro, a gente está cansado de tantas vivências complexas, complicadas, e eu começo a ter uma percepção de que cada vez está doendo mais. Aí eu não vejo perspectiva. Então eu quero fazer diferente, porque eu não vejo perspectiva. Eu estou cansado do mesmo. É mesmo, o mesmo. Não é possível, deixa eu fazer diferente. Porque aí entra um estado até de lógica. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, qual que é o resultado que você vai ter? O mesmo. Você não vai ter um resultado diferente. Então é lógico. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que ter uma perspectiva. Eu acho que o grande salto é ter essa visão. Conseguir enxergar isso. Gente, não está bom do jeito que está para mim. Então o que você vai fazer diferente para melhorar? Porque se você continuar fazendo do mesmo jeito, não vai melhorar nada. Vai continuar com essa mesma lógica. Ou dar o salto no escuro. Tem coisa melhor do que isso. E se tem coisa melhor, eu quero apostar nessa coisa melhor. Aí eu vou mudar. Eu vejo esses dois caminhos, naturalmente, para a gente seguir. Né? Fala, Josi, que eu tenho 8 minutinhos para fechar. Então, gente, eu estou falando muito, né? Estou falando Não, demais. Ué. Mas, assim, é igual a Ju falou, para quem eu vou falar? Eu vou pesquisando, vou estudando, eu preciso falar. E, Toninho, quando você estava lendo aqui esse trechinho do Paulo, mas bateu aqui no meu íntimo tão grande um trecho do filme do Divaldo que eu assisti, que eu sou apaixonada com ele, na hora que a Joana de Ângela chega para Divaldo e fala assim: quando deixares esse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro, foi contra ti. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Assim, tem dia que eu fico assistindo esse vídeo um tempão para mim ficar colocando, gente, a luta. E quando Paulo fala aqui sobre essa questão que a luta não é da carne, é sobre isso, né, contra os principados e potestades, você fica pensando assim, a luta é contra. Sabe aquilo que tem dentro de você que está te arrastando para longe de Deus? É isso aí. A luta é contra isso aí. Sim. E aí, quando ele fala, portanto, revestiste da armadura de Deus, você fala, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir lutar contra isso? Aqui, evangelho. Surra de evangelho no seu espírito. Não é? Dá uma surra de evangelho no seu espírito. Chico, lá em Pedro, depois, dá nele uma surra de evangelho. Pegar a Bíblia e traz para você as lições do Cristo, assim, o que eu já dou conta de fazer, Sim. o que eu não dou conta de fazer, o que eu posso insistir, né, para poder fazer. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, quer dizer, Paulo vem falar, a luta, meu filho, é sua. O poder aí de coisa é teu. É seu. E é contra você mesmo. Porque as decisões que você toma são suas. E aí você fala assim, poxa, é tudo eu? É tudo você. Tem culpa de mais nada, de mais ninguém? De mais ninguém. É sua. E a gente encarar isso, eu não esqueço o Hermésio da Jussara. Eu encarar o espelho é difícil. É muito complicado. É. Porque assim, como é que eu vou virar para mim e falar, olha, você é desse jeito. É isso aí que você está precisando melhorar. Não, mas eu não sou assim, não. Eu não faço essas coisas, não. De jeito. Não, é você mesmo. Ah, mas é porque o outro me provoca. Não, o outro não te provoca. É aí dentro de você que está quebrado. Isso. Como? Surra de evangelho, gente. Não tem outro jeito, não. Surra de evangelho. O outro, quem quer que ele seja, onde quer que ele se encontre, ele é o seu material didático de aprendizado. Eu aprendi essa expressão com uma pessoa lá na casa de Albino Teixeira, gente, e eu guardei isso para o meu coração e vou levar comigo. O outro, quem quer que ele seja, onde ele se encontrar, ele é o seu material didático. Ele não é seu adversário,
não é seu inimigo, não é o sujeito que está contra você. Se você está ali para te auxiliar. Ele é um livro aberto para você aprender. Será que você consegue enxergar ele dessa forma? Essa é que é a diferença. Porque a gente quer ver nele a pedra de tropeço, como Jesus coloca lá, né? O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem ele vier. O outro não é a pedra de tropeço na nossa caminhada. Ele é o aprendizado. É ele que me movimenta. É ele que mexe comigo no meu sentir. E a hora que ele mexe comigo, eu é que vou formular todas as condições para me fazer a escolha. O que eu vou escolher? Eu quero escolher degladiar? Eu quero escolher me calar, me transformar? A escolha é minha, né? Aí eu me vejo no espelho, né? E aí, como é que você vai reagir ou agir? Diga, Guilherme. A Jussara trouxe umas considerações muito importantes, né? Quando ela estava dizendo que a gente está aqui nesse planeta maravilhoso, né? E a questão material toda, né? Mas eu estava refletindo aqui. Isso é uma coisa pessoal minha, né? Inclusive, eu gosto muito... Coloca o microfone. Gosto muito de natureza, né? Esse final de semana eu sempre dou umas escapulidas e eu emendei, estava na roça e a gente gosta de subir no alto, e tal, né? Mas então eu estava refletindo. A gente, ser humano, tem algumas questões que nós erramos muito. Por exemplo, a gente nunca deve criar expectativas demais, né? Porque se você não concretizar as expectativas, a gente vai ter um tombo, vai ter uma desilusão, né? Então, a gente não deve criar expectativa demais, almejar muita coisa, né? Então, leva a sua vidinha simples, humilde, que as coisas, se você fizer tudo certo, né? Se você fizer boas escolhas, tudo que você plantar ao longo da caminhada, você vai colher, né? Então, eu lá no alto, falando, gente, a gente já pensou, eu lá embaixo, né? A minha pequenez, quem sou eu, né? Sou como diz o Chico, sou um cisquinho, né? Então, assim, a gente, eu creio que é pessoal, a gente não deve criar essa expectativa demais, né, de muita coisa. É claro que precisa de planejamento, a gente sabe disso, né? A gente precisa de buscar, precisa de almejar alguma coisa, né? Tem que ter um objetivo, né? Mas, igual as pessoas ficam querendo, esse almejar, por exemplo, material e muitas outras coisas, né? Aí o tombo vem, a desilusão vem, como a Jussara colocou, e não é só isso que está aqui. Você falou uma coisa importantíssima, a questão das mudanças, né? A gente precisa de ter um outro olhar, fazer coisas novas, senão o resultado vai ser o mesmo. É isso? Elmo, eu entendi o que você colocou, eu acho que as questões pessoais, cada um consegue entender esse aspecto do planejamento conforme ele realiza, né, as suas coisas. Né? A gente não vai entrar no mérito porque, como você bem colocou, é pessoal. Criar ou não criar expectativas, planejar ou não planejar, é de cada um. O que a gente tem que ter consciência é que as questões materiais, elas são transitórias, por mais que nós estejamos imersos nela, né? A única certeza que todos nós temos diante da materialidade que a gente possui é que vai ficar tudo aqui. Nós vamos perder o corpo e vai permanecer o espírito. Essa é a realidade que a gente conhece, né? Que a gente tem noção. Só para a gente fechar, porque o nosso horário chegou, o último versículo, né? Ah, não, você está falando lá de Éfeso? Ah, você quer que eu faça a leitura lá da carta aos Efésios? Já ia voltar para o Mateus. Tá, tudo bem. Vamos então ler do 14 até o 20, tá bom? Até o 20. Então vamos atender aqui o pedido da Jussara aqui, leitura da carta de Éfeso e depois a gente fecha lá em Mateus. Então do versículo 14 ao 20. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade
e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda a sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale, né? Então, que a gente use da justiça, da verdade, né, como essa armadura de Deus, ok? Para a gente fechar aqui, Mateus, no versículo 11, com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. O mal não vai imperar eternamente. Faz parte do nosso estado de espírito no momento em que nós nos encontramos num ambiente com o qual nós temos a condição de nos vincularmos. Ok? Então, passadas essas aflições de tentação, nós sempre estamos amparados, auxiliados. Aí eu vou deixar uma frase para vocês, que não é do movimento espírita, não sei se a Cristina vai reconhecer. A mudança acontece através do movimento, e o movimento cura. Essa frase é do Joseph Pilates, o precursor da atividade do Pilates, que cabe tranquilamente na necessidade íntima de cada um de nós de fazermos as nossas transformações, mesmo diante das tentações nas quais nós estamos imersos. Tá bom? Gratidão a todos vocês nessas semanas aí que colaboraram, que contribuíram. Obrigado, viu, Josi, por estar aqui, por acompanhar, por ter sugerido lá atrás. Será que a gente pode conversar sobre isso? Podemos conversar sobre as tentações no deserto, viu? Gratidão a todo mundo. Obrigado, pessoal de casa que participou aí. Fernandinha, vem para cá. Fernandinha que vai fazer Quem que vai fazer o encerramento? Pessoal, eu vou pegar a palavra rapidinho, é a Cris que vai fazer a prece. Okay. Eu vou só convidá-los para a partir da semana que vem, né? A temporada nova. E quem vai estar conosco é o Geraldo Magela, né? Talvez ele esteja beleza! Talvez ele esteja aí na sala virtual, né? Agradecer, né, a disponibilidade dele aceitar, e ele vai falar sobre ressurreição e reencarnação, né? E eu já estou aqui prevendo os links que nós vamos fazer com o deserto e a saúde mental, que vai ser o tema da próxima temporada. Maravilha. Tá bom? Eu estou achando que vai ser bom demais. Estamos te aguardando, viu, Geraldo? Se Deus quiser. Que alegria, gente, ter tido a Josi esses dias com a gente. Ela podia bem falar para ela mesma assim, eu vou ficar vindo toda terça-feira. Ai, nossa senhora! Não pode então, não. Mas foi muito bom. A gente quer agradecer, então, ao Toninho, que também, pela inspiração da Josi, escolheu essa passagem. Toninho, eu aprendi demais. Eu aprendi demais, demais mesmo. A gente aprende muito uns com os outros, né? Mas eu gostaria de deixar publicamente aqui que essa passagem especial, ela fez uns movimentos internos aqui muito significativos. Muito obrigada, viu, Toninho? Ô, Cristina, é o material didático que eu falei. Deus te abençoe, te fortaleça, viu? E agora você repousa um pouco as ideias, prepara para a próxima. Que bênção esse Emerge, né, gente? Que bênção. Então, nós vamos divulgar duas campanhas importantes que a casa está fazendo, antes da prece, que é a Feira de Artesanato de Natal aqui da nossa casa. E vai ser nos dias, olha só, vamos prestar atenção.
domingo, dia 30, de 18 às 21. Na segunda-feira, dia 1º de dezembro, de 18 às 21. Na terça-feira, dia 2, é de 2 da tarde às 3. E na quarta-feira, dia 3, é de 2 às 4. Pegando aí a reunião pública, né? Exatamente. Então, essa feira de artesanato vai trazer artigos, né, que as pessoas, porventura, queiram adquirir para o Natal, né, para essas ocasiões que a gente vai reunir com a família, com amigos, né, fechar os trabalhos, fechar às vezes com os colegas de trabalho. E todos os recursos que advêm, gente, dessas compras, são para os trabalhos da casa, para os atendimentos, para a assistência social, para todos que buscam a nossa casa aqui. Tem também a campanha do Natal Solidário, e a casa está pedindo os seguintes alimentos, vão ficar atento aí. Quem puder trazer arroz, açúcar, café, refrigerante, doce, biscoitos sortidos, bala, pirulito e pipoca, e continua também pedindo brinquedos novos, não usados, novos, para oferecer às crianças. É a cesta de Natal da casa, né? Que traz artigos essenciais, mas por que não, né? Do mesmo jeito que a gente compra uma rapadura deliciosa aqui, toda terça-feira, né? Molha a boca com um docinho, por que não um pirulito, uma pipoca, um bombom na cesta para alegrar as crianças? Então, só que tem um detalhe, essa doação é até dia 10 de dezembro. Porque a casa precisa de tempo para montar as cestas, organizar, comprar o que faltar, né? Então, que beleza, muito bom. Essa época do ano é uma oportunidade da gente dar um pouquinho mais, né? Então, nós vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso tutor neste planeta, o nosso governador espiritual, ó Senhor Jesus. Muito obrigada por cada terça-feira que nós nos reunimos aqui, em teu nome, para estudar os teus ensinos, à luz do Consolador que tu prometeste e enviaste para nós. Quanta bênção, quanta oportunidade. Agradecemos todas as reflexões que pudemos fazer, todas as trocas de ideias que pudemos compartilhar, todos os ensinos que pudemos enxergar com uma visão mais dilatada, com maior capacidade de compreender, de assimilar. Permita, Senhor, renova os nossos corações, as nossas mentes de muita coragem, para que nós possamos trabalhar o que é necessário em nós. E isso é um trabalho individual, cada um vai fazer o seu, e nós vamos conseguir, pouco a pouco, traçar esse caminho de renovação, de mudança, que nós tanto necessitamos. Mas pensando em nós, também pensamos no outro, e gostaríamos muito que essas vibrações, essas energias que são manipuladas aqui, com tanto carinho, com tanta abnegação pelos benfeitores espirituais, possam alcançar os corações, encarnados e desencarnados, que estejam enfrentando momentos de grandes dificuldades, das mais variadas, onde a dor, o sofrimento tem sido uma constante para muitos corações. Que esses corações recebam as vibrações de conforto, de serenidade, de tranquilidade, para que cada um consiga encontrar o caminho da mudança e da renovação. Fica conosco, Senhor, como sempre, sempre está. Muito obrigada. Que assim seja.